descido do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escuta ao Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão de vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. A vós, Senhor. Decía então, como los domingos anteriores, que nós estamos fazendo este parênteses que a liturgia faz durante o período, não, durante o ano, para meditar neste mistério da Eucaristia. Começamos com a multiplicação dos pães. Semana passada escutávamos esse diálogo que havia entre Jesus e os judeus. Eles queriam mais pão, não? E Jesus dizia: tem que buscar um alimento do céu, espiritual, não só estar preocupado pelo pão material. E aí termina aquela frase dizendo: eu sou um pão vivo que desceu do céu. E agora nós entramos de cheio, então, no discurso, famoso discurso de João 6, sobre o pão de vida. Diz Jesus: quem come meu corpo e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aí diz: esse pão que eu vou dar é a minha carne para a vida do mundo. Não? Quem coma desse pão não morrerá. E ainda vai insistir bastante mais no domingo que vem. Só que domingo que vem é Assunção. Então, eu vou tentar desenvolver os 2 domingos o tema da Eucaristia hoje. Tem muitas passagens na Bíblia que falam da Eucaristia, mas nenhum tão importante como este de João 6. E esta doutrina da presença real de Cristo na Eucaristia é uma constante em toda a história da igreja. Porém, escutei um pregador falar algum tempo atrás que falava de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que dizia que 70% dos católicos não acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia. Não, a Eucaristia sim é algo muito bonito, é algo especial, tudo isso, mas Deus mesmo, aquele que está no céu, aquele que criou o universo, aquele que viveu e morreu em Jerusalém, não, isso não, ou seja, é um símbolo, é um sinal. Muita gente pensa assim, ainda hoje, mas não é isso. A Eucaristia é Deus mesmo feito um pedaço de pão. Tem uma autora católica que faleceu nos anos 90, eu acho que pouco tempo atrás. E ela é uma autora muito bonita, escreveu várias novelas que chegaram a ser famosas lá. E era famosa porque ela, sendo católica, ela introduzia elementos de fé e de catolicismo dentro de suas novelas, não? Então contam dela que uma vez estava dialogando com uma pessoa e alguém falou para ela: ah, sim, é que aquela coisa da Eucaristia para vocês católicos realmente é um símbolo extraordinário da união, do amor, algo assim falou para esta, se chamava Flannery O'Connor, não? E esta Flannery O'Connor respondeu assim: símbolo? Se ela é só um símbolo, vá ao inferno com seu símbolo. Um pouco forte, não? Mas como dizendo, não me interessa a Eucaristia se ela é apenas um símbolo.
ela tem razão. A Eucaristia não é um símbolo, é a presença real de Cristo. E eu gostaria hoje, então, pensando nisto, fazer duas coisas. Primeiro, falar um pouquinho do texto evangélico de João 6 e entender o que queria realmente Jesus dizer. E depois mostrar para vocês como a fé na Eucaristia foi sempre uma constante em toda a história da igreja. Por lo menos com alguns toques aqui e lá em diversas épocas da história. Primeiro vamos a João 6. Aí eu distingo três momentos. O primeiro momento é, digamos, quando os judeus estão buscando o alimento errado. Eles querem pão. Encontraram um padeiro extraordinário. Vamos viver aí para que ele nos alimente. Então Jesus diz, não, você tem que buscar o pão de vida. Aí começa o segundo momento. Jesus afirma que ele é o pão de vida. E ele diz coisas fortes, como o que escutamos hoje. Hoje diria, é o segundo momento, não? Esse pão que eu vou dar para vocês é a minha carne que vocês têm que comer. Porque eu sou o pão que desceu do céu. E quem come este pão viverá para sempre. Isso não aparece hoje, mas apareceria no Evangelho do domingo que vem. Os judeus começam a discutir. E aí eu coloquei o texto. Vamos ver. Aquele de João 6,52. Houve então uma grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros, dizendo, como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então, essa discussão que nós temos hoje, de que a Eucaristia seja um símbolo, também aconteceu lá no momento em que Jesus falou disto. Os judeus entenderam muito bem o que Jesus estava falando. Tem que comer a minha carne. E eles começavam a imaginar uma cena de canibalismo. Isso não parecia muito conveniente. Então, lógico, se dividiram, começaram digamos, a discutir entre eles, a colocar em dúvida. Aliás, a tradição judaica proibia comer a carne junto com o sangue. É curioso este detalhe, e Jesus fala explicitamente que temos que comer a sua carne e beber o seu sangue. Ou seja, não apenas era algo inconveniente, sino que era algo ideologicamente errado. Ou seja, Jesus parecia estar falando uma heresia à mente dos judeus daquela época. Pois bem, de fato, Jesus muitas vezes falava disto em símbolos e em parábolas, não? Ele dizia, por exemplo, vós sois a luz do mundo, sois o sal da terra, ou dizia, eu sou a porta das ovelhas, enfim, muitas imagens, não? Quando falava da semente, inclusive ele explica, a semente é a palavra, ou seja, ele muitas vezes usa imagens, usa símbolos. Não será que ele, quando estava falando do pão de vida, estava também usando uma imagem, um símbolo? Se isso era assim, este era o momento para esclarecer. Os judeus começaram a discutir entre eles o que significaria aquilo de comer o seu corpo e seu sangue. Qual foi a resposta de Jesus diante dessa polêmica que se gerou? Lo vemos em João 6,53. Jesus diz, em verdade vos digo, se não comerdes o pão, a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ou seja, não apenas ele, digamos, não explica, não diz que não é uma parábola, um símbolo, mas ele ainda enfatiza mais, ainda insiste mais de que temos que comer a sua carne e beber o seu sangue. E aqui um detalhe interessante do grego. Este Evangelho de João foi escrito em grego. Quando João coloca em boca de Jesus por primeira vez que temos que comer o seu corpo e beber o seu sangue, usa uma palavra grega que é a palavra phagein. Fago vem de phagein. Quando você escuta sarcófago, significa significa carne, e fago comer. El que come carne. O antropófago. Antropo significa homem. Então, el que come homem. Fago significa comer. E Jesus usou essa palavra. Vocês têm phagein, o meu corpo, não? E o meu sangue. Ou seja, temos que comer. Aí começa a discussão. Quando Jesus repite neste segundo trecho, não? João, por lo menos, muda a palavra. Jesus já não usa essa palavra. Usa outra palavra que é troglein. Daí vem troglodita. Troglo significa comer com ansiedade. Né? Nós diríamos em português, devorar. Ou seja, Jesus usa a expressão, não,
Vocês não têm que comer o meu corpo, vocês têm que devorar o meu corpo. Também significa meio masticar, algo assim. Ou seja, Jesus disse, não, é que é isso mesmo. O que vocês entenderam bem. Vocês têm que comer o meu corpo e beber o meu sangue. Com todo esse ênfase que coloca ele nas palavras. Pois bem, e agrega, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Aí já o problema estava servido, não? Diz o Evangelho, e este é o terceiro momento, eu diria o escândalo. O escândalo. Muitos judeus que seguiam Jesus por interesse, porque les tinha multiplicado pão, porque viam os milagres. Diz o Evangelho, muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Inclusive, en el versículo 66, agrega João, por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele, ou seja, com Jesus. Este dia, muitos judeus abandonaram Jesus. Tinham acreditado em ele, tinham seguido ele, difundiam a palavra dele, mas depois de escutar isso, era duro demais comer o seu corpo. Mas Jesus faz isso por dois motivos. Primeiro, porque ele vai instituir de fato um sacramento e ele, eu acho, está intuindo e sabe que isso vai gerar muita polêmica ao longo de toda a história da igreja. Então, ele quer insistir muito de que é o seu corpo de fato e é o seu sangue. E em segundo lugar, porque ele não quer pessoas que le sigam apenas por interesses. Apenas porque van a recibir pão ou porque van a ser famosos. Não. Ele quer pessoas que realmente acreditem em ele e le sigam com intenção reta. Então, Jesus deixa eles, inclusive interpela a los próprios apóstolos. Também vós queréis ir embora? E Pedro diz, Senhor, a quem iremos? Você tem palavras de vida eterna. Então, a primeira coisa é esta, João 6. Jesus, de fato, insistiu, não apenas afirmou, ele insistiu de que nos daria a comer o seu corpo e o seu sangue. E isso depois lo cumprirá na última ceia, não? Quando institui o mistério, o sacramento da Eucaristia. Pois bem, assim o entenderam os padres da igreja, durante toda a história da igreja. Foi unânime. O primeiro de todos foi o próprio Santo Ignacio de Antioquia. Santo Ignacio de Antioquia nasceu ano 35, ou seja, 5 anos depois da morte de Jesus. Foi discípulo de São João, o evangelista. Então, e naquela época ele dizia, se gerou uma discussão precisamente sobre a Eucaristia. E San Ignacio de Antioquia, que foi bispo de Antioquia, dizia, eles não querem aceitar o cristianismo porque não estão de acordo com que Cristo esteja realmente presente na Eucaristia. Ou seja, já tinha essa polêmica, inclusive na primeira geração de cristãos. Um outro santo daquelas primeiras épocas se chamava Justino. Isto já é século II. Justino, por exemplo, em plena perseguição de cristãos, quando eles estão sendo levados ao circo e assassinados, etc., ele manda uma carta porque o imperador pediu uma explicação. Que é isso dos cristãos? Mandou perguntar ao imperador. Que é isso que escuto de que se reúnem pelas noites, em casas privadas e comem a carne de um homem? Eu quero saber, isso está proibido aqui no império, diz o imperador. Então, Justino, que era bispo também, ele responde, não? E tenta explicar, com as palavras mais educadas que ele pode, este mistério. E ele diz assim, estas coisas não as recebemos como se fossem pão comum ou bebida comum, mas do mesmo modo que Jesus Cristo, nosso Salvador, se fez carne pela vida, pela palavra de Deus, e tornou carne e sangue para nos salvar, assim também nos foi ensinado que o alimento convertido em Eucaristia, pelas palavras de uma oração procedente de Jesus, se torna a carne e o sangue daquele Jesus que se encarnou por nós. Olha, é uma carta, um papiro conservado em uma biblioteca, não sei se no Vaticano ou em Inglaterra, mas do século II. Já naquela época ele está explicando isso. ¿Por quê? Porque acreditava na presença de Cristo na Eucaristia. E aí podemos agregar a muitos autores. São João Crisóstomo, e praticamente é unânime. Todos os santos têm algum texto falando da Eucaristia.
Aí eu vou pular melhor até o século XIII. No século XIII aparece o grande teólogo Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino não apenas era um grande teólogo, ele era um homem muito devoto da Eucaristia. Então, ele, por exemplo, contam que muitos textos que ele escrevia, los escrevia lá na capela, tinha sua escrivania dentro da capela. Quando ele terminou a Suma Teológica, que é a sua obra-prima, dizem que ele levou ao livro da Suma Teológica a Eucaristia e falou: Senhor, já terminei, mas eu não estou satisfeito por como eu falei da tua Eucaristia. A única coisa que ele não tinha deixado tranquilo a Santo Tomás de Aquino tinha sido o que ele escreveu e falou sobre a Eucaristia. Então, a lenda conta que ele escutou uma voz que Jesus lhe falava: não, Tomás, você falou bem de mim. O que você quer? Não? E ele teria respondido: nada, Senhor, sino a ti. Não? Tudo bem, essa é a história, a lenda, mas vamos lá à Suma Teológica. O que fala Santo Tomás da Eucaristia? Eu diria que esta é a primeira vez em que realmente a teologia, ou Santo Tomás neste caso, estrutura realmente, explica o mistério da Eucaristia. E ele o faz isso usando um termo, um neologismo, ou seja, um termo inventado por ele, mas tomado prestado da filosofia aristotélica. E ele fala de uma palavra, a palavra é transubstanciação. Essa palavra esquisita, não? Que só nós católicos acreditamos, transubstanciação. Talvez um jeito de entender esta palavra seja precisamente por uma palavra próxima a ela, que é transformação. O que significa transformação? Significa significa mudança, formação. Forma, ou seja, acidente, aparência. Transformação significa mudar a aparência. Transubstanciação significa mudar o que a coisa é, a essência da coisa. Vou colocar um exemplo. Imagina que você um dia está aí com sua mulher ou com seu esposo, não? E são convidados a um jantar na Embaixada Francesa. Imagina, um jantar na Embaixada Francesa requer ir muito elegantes, preparar-se muito bem. Então, aí você vai trabalhar, o marido e a mulher vão a cabeleireiro, não? E faz um penteado novo, aí compra um vestido, faz uma maquiagem. Quando o marido volta e vê a mulher, diz: meu Deus, parece outra mulher. ¿Por qué? Porque mudaron los accidentes, mudaron las apariencias, mas no se engane, no. É a mesma esposa, é a mesma mulher. Esse é um exemplo de alguém que muda nas aparências, mas não a essência. A Eucaristia é o contrário. Não muda a aparência, mas sim muda o que a coisa é realmente. A Eucaristia tem aparência de pão, sabor de pão, cor de pão, mas não é pão. É o corpo de Cristo, corpo e sangue de Cristo. O sangue tem cor de o cálice, perdão, o vinho, tem cor de vinho, tem sabor de vinho, mas não é vinho, é o sangue de Cristo. É o contrário. No primeiro caso, muda as aparências, mas a essência é a mesma. No segundo, muda a essência e as aparências não. Então, essa foi a explicação de Tomás, e isso é Santo Tomás de Aquino, e isso foi unânime praticamente por muitos séculos. Se assentou, digamos, a teoria, a doutrina sobre a Eucaristia. Até que chega Lutero. Lutero não questiona diretamente a Eucaristia, ele diz, ao contrário, que a Eucaristia tem algo especial. Ele diz assim: há uma presença especial de Deus, de Cristo na Eucaristia. Mas o grande problema de Lutero, como muitas outras coisas, é a imprecisão teológica. Então, quando chega Zwinglio, que é o discípulo dele, diz: olha, isso de uma presença especial, isso está muito ambíguo, e tira de vez. A Eucaristia, para os protestantes, a partir de Zwinglio, fica apenas um símbolo, um sinal, não, da união, não, da presença de Deus, mas não já em sentido forte da palavra. Então, o Concílio de Trento confirma a doutrina de Tomás, de Santo Tomás de Aquino, agora de um jeito definitivo. Digamos que torna a doutrina de Santo Tomás de Aquino a doutrina oficial da igreja, combatendo a opinião dos protestantes. E aí então pulamos para o século XX, agora Vaticano II. Quando chega o Vaticano II, a igreja, o Papa, os bispos, todo mundo quer falar da Eucaristia de um jeito novo, de um jeito mais profundo. Querem, não sei, querem explicar algo de um jeito novo, porque o mundo mudou muito, Santo Tomás de Aquino ficou muito para trás, e aí estão buscando, mas nada deu certo. Na verdade, trouxeram vários argumentos e vários novos conceitos, mas não deram muito certo. Até que, ao final do concílio, no ano 65,
o Papa Paulo VI mandó una carta, y una carta que se llamaba, una carta apostólica, que se llamaba Mysterium Fidei. Esas palabras que nos repetimos en la misa, o misterio da fe, está tomado de ahí, Mysterium Fidei, ¿no? Esta carta de Paulo VI. Y en esa carta, Paulo VI fala algo muy bonito y yo acho que vale la pena mencionar aquí. Ele diz assim: Deus de fato está presente de muitos jeitos na Eucaristia. Perdão, na Eucaristia não, na igreja. Deus está presente de muitos jeitos, Cristo, na igreja. Em primeiro lugar, ele diz, Paulo VI, Jesus está presente quando a igreja ora. Cada vez que nós oramos, em certo sentido, Jesus vem a nosso espírito, se une a nós, e Ele ora com nós e por nós e intercede por nós. Em certo sentido, nós oramos a Jesus, mas Ele também ora conosco. É a oração de Cristo que se eleva a Deus. Muito bonito, e é verdade. Em segundo lugar, diz São Paulo VI, Cristo está presente na igreja quando a igreja presta o serviço da caridade. Cada vez que nós fazemos uma obra de caridade, vamos servir um irmão, ajudamos uma pessoa carente, etc. É Cristo que faz isso através de nós. É a caridade de Cristo que move a gente, que a sua vez nós fazemos isso por Cristo. Então, Cristo está presente também quando nós católicos, nós cristãos, ajudamos e prestamos o serviço da caridade. Em terceiro lugar, diz o Papa, Cristo está presente na igreja quando a igreja prega. Ou seja, cada vez que um pregador fala, ou que um professor ensina a teologia, em certo sentido, o Espírito Santo também está presente. Nós, padres, sabemos muito bem isso. A gente fala, mas é o Espírito Santo que move os corações, é o Espírito Santo que ilumina as mentes. Então, ele também está presente através da pregação dos padres, de qualquer pessoa, não de padre necessariamente, não? Quando a igreja prega a palavra da Bíblia, a palavra de Cristo. Em quarto lugar, e vejam que cada vez é mais intensa, cada vez é mais forte a presença de Cristo. Diz Paulo VI, Cristo está presente através dos sacramentos. Ou seja, quando um padre, por exemplo, batiza uma criança, não é o padre que está batizando. É Cristo mesmo que faz daquela criança um filho de Deus. Quando o padre perdoa os pecados, não é ele. O padre fala, eu te absolvo de todos os teus pecados. Mas esse eu não sou eu, Padre, é Cristo em nome do Padre. Ele atua através do Padre. Ou seja, Cristo está presente através de todos os sacramentos. Quando um doente é ungido, não, com óleo santo, é Cristo que abençoa esse doente e fortalece seu espírito. Mas termina dizendo Paulo VI, mas de um jeito único e insuperável, Cristo está presente na Eucaristia. Por quê? Não porque as outras presenças de Cristo não sejam reais, são sim, mas porque aqui está de um jeito pleno, completo. Quem está na Eucaristia é Cristo, corpo, sangue, alma, divindade. Tudo Ele está presente na Eucaristia. Esse é o grande mistério da fé. A igreja vive por isso. Eu faço minha as palavras de Flannery O'Connor. Se a Eucaristia é só um símbolo, não me interessa, né? To hell with it, diz ele em inglês, não? Para não ser tão forte, né? Mas realmente não me interessa. Tem um capítulo aqui, um capítulo de Los Simpsons, não? Em que Homero Simpson se faz católico, não? Ele dura um capítulo e depois abandona a igreja. Mas quando ele se faz católico, ele grava 2 tatuagens, um em cada braço. No primeiro braço grava Deus bom, diabo mau. E no outro grava transubstanciação. Por lo menos Homero Simpson captou a essência, não? O que realmente é importante. E é que o mistério da transubstanciação está realmente no centro de toda a nossa fé. Cristo vive através da Eucaristia em meio do mundo. Está em cada igreja, está em cada sacrário. Essa é a verdade. Cristo, quando fala aí no capítulo 6 de João, poderia ter explicado e não explicou, ao contrário, ele insistiu. Por quê? Porque a verdade não depende do tamanho de nosso estômago ou de nossa capacidade para digerirla. Essa também é uma frase de Flannery O'Connor, não? A verdade é tal qual é e nós temos que aceitá-la. Isto dá todo o sentido à nossa vida cristã.
Por isso, eu fiquei muito triste quando escutei isso. 70% dos católicos não sabem que a Eucaristia é a presença real de Cristo. Nós devemos ter feito algo muito errado para isso ter acontecido. Cristo vive na Eucaristia e Ele está sempre presente. Por isso, a missa online vai terminar. O bispo vai chegar um dia que vai falar, não, temos que receber, porque realmente se nós temos impossibilidade de receber a Eucaristia por causa da pandemia, tudo bem. Aí Deus suple de algum jeito, mas Ele nos deixou a Eucaristia precisamente para que nós recebamos o corpo dele. Termino com esta ideia só. Feuerbach, o maior dos ateus, não, da história recente do mundo, ele nasceu em 1808, acho, início do século XIX. Ele dizia uma frase assim: o homem é aquilo que come. ¿No? Como diciendo, no somos más que no sé cuántos litros de agua, no sé cuánto, en fin, todos los minerales, ¿no? que componen el cuerpo humano. Es só isso. O que você come é isso. Isso decía Feuerbach. Eu digo, sabe que Feuerbach, não estou de acordo com Feuerbach, mas ele tinha razão em uma coisa. Somos lo que comemos. Se você come o pão da Eucaristia, é o que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Quem come meu corpo e bebe meu sangue, esse terá a vida eterna. Nós vamos poder entrar no reino dos céus se nós comemos esse pão. Jesus falou que a porta era estreita, porque nós temos que converter, temos que nos assimilar a Cristo para poder entrar no reino dos céus. Por isso que a porta é estreita, imagina. Jesus é perfeito e nada que não seja perfeito pode entrar no reino dos céus. Para isso, Ele nos deixou este alimento. E nós, comendo a Eucaristia, nós vamos pouco a pouco cristificando, convertendo em outros Cristos. Então vamos pedir a Deus neste dia que nos ajude a valorizar, a redescobrir a beleza, a santidade e a necessidade que nós temos em nossa vida do pão de vida e da Eucaristia. Que assim seja. Vamos nos colocar de pé agora e fazer então nossa profissão de fé.